Glória a Deus, amados. Vamos novamente continuar falando sobre a palavra de Deus, né? Nós estamos no nosso estudo falando sobre princípios de comunhão com Deus e nós estamos falando sobre como orar corretamente, né? No último estudo nós falamos sobre isso. Eu quero continuar falando outros princípios sobre orar corretamente, porque eu creio que os princípios de oração é algo muito importante para nós, né? Você começar agora a quebrar paradigmas errados na sua mente, você agora tirar a mentalidade errada e aprender a mentalidade certa de oração, isso vai te fazer você se apaixonar pela oração. Eu percebo que esses princípios, quando Deus começou a ministrar no meu coração, eu comecei a ter um pouco de dificuldade no início, mas toda vez que eu me pegava para querer orar alguma coisa, o Espírito Santo me impulsionava a orar. Uma das coisas que me empacava na oração era: o que eu vou orar? Como que eu vou orar? O que eu vou orar e de que maneira? Então, eu entendendo esses princípios, eu sempre lembrava desses princípios e começava a orar da maneira correta. Então, por exemplo, nós vamos falar hoje um princípio que é de lembrar a Deus. Então, eu sempre estou lembrando a Deus das promessas. Eu sempre pego lá, por exemplo, um salmo e vou lembrar a Deus de uma promessa e assim por diante. Então, quando nós estamos falando sobre oração, é muito importante você, às vezes na sua própria célula, você realmente perguntar ao pessoal, né, como foi a experiência de oração, ou quem sabe às vezes até relembrar os tópicos, né, bem rapidamente, assim, um minutinho, só citar os tópicos, mas relembrar os tópicos passados para somar com esse agora que serão falados, né, porque o nosso foco é isso, a gente gerar um estilo de oração, né, a oração realmente pedindo ao Pai, né, crendo da maneira correta, segundo a vontade do Pai. Como eu te falei, a vontade do Pai é que você seja feliz, é que você realmente esteja uma vida abundante nele, né? E toda a boa dádiva vem de Deus. Você pode ter certeza que muitas coisas realmente é da vontade de Deus. O querer dele no seu coração muitas vezes é brotado, seja um emprego novo, seja a restauração de alguém, seja a restauração da sua família, seja, quem sabe, uma coisa simples como trocar um carro, né? Como um brinquedo para o seu filho, coisas que vêm do seu coração, um desejo muito forte, e você precisa começar a discernir que isso é do Senhor. Ore em cima disso, busque em cima disso, né? Eu quero continuar falando sobre isso, né? Como orar da maneira correta, né? Hoje eu quero falar um princípio que a palavra nos ensina, que é algo muito precioso. O primeiro princípio que eu quero falar com você é sobre lembre a Deus. É simplesmente você despertar a memória de Deus com relação àquilo que Ele já te prometeu, com aquilo que a palavra já te disse. Mas será que Deus tem problema com amnésia? Né? Não, de jeito maneira. Deus não tem problema com amnésia. Mas eu tenho entendido um princípio, sabe? Que se algo não move o seu coração, não move o coração de Deus. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas eu quero dar novamente porque a minha filha, quando ela quer algo de mim, eu percebo realmente se é algo do coração dela ou se é algo passageiro, ou se é algo que realmente ela deseja. Como que ela faz isso? Ela persiste, ela fica me lembrando o tempo todo. E quando eu faço uma promessa para ela, irmãos, ela fica me lembrando o tempo todo. Esse tempo atrás ela me pediu uma boneca, e eu falei com ela: filha, eu vou juntar dinheiro para comprar essa boneca sua, tá bom? E ela não esqueceu. Então toda vez ela me encontrava e falava: papai, já tenho dinheiro para comprar boneca? Já tenho dinheiro para comprar boneca? Papai, semana que vem a gente já pode comprar boneca? Mas por quê? Ela sempre está me despertando a memória de uma promessa que eu fiz para ela. E olha que a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 43, versículo 26. Desperta-me a memória, olha o próprio Deus falando, desperta-me a memória, entremos junto em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Olha só, o próprio Deus está falando: olha, desperta-me a memória. Por que Deus está falando isso? Porque Ele quer saber se realmente é uma paixão do seu coração, ou isso é simplesmente um desejo bobo, algo que te gerou interesse porque viu alguém fazendo e daquilo ali já passou. Não, Ele quer saber se é algo do seu coração mesmo, algo que deseja. Ele fala: desperta a minha memória. Se você despertar, você vai ver que realmente eu vou te dar, né? Então, quando nós falamos sobre isso, né, de despertar a memória de Deus, você pode estar lembrando a Deus de muitas coisas. Por exemplo, sempre quando acontece alguma briga, alguma discussão no meu casamento, e o diabo quer jogar coisas erradas na minha mente: sua esposa não é assim, sua filha não é assim e tudo mais, eu sempre desperto a memória de Deus em oração do que quais são as promessas dele. Por exemplo, o Salmo 128 tem uma promessa, fala que a minha esposa é como uma videira frutífera. Eu falo: Senhor, isso aqui que eu estou vendo é só uma circunstância, a minha esposa é uma videira frutífera. Videira fala de alegria, ou seja, ela traz alegria para o lar. Eu falo assim: os meus filhos são como rebentos da oliveira, ou seja, cheio da unção. Então, Pai, se hoje ela desobedeceu nisso, eu fiquei triste, mas na verdade que a realidade espiritual dela é o quê? É que ela é ungida, Pai, e isso não faz parte da vida dela. Então eu sempre desperto e falo: Senhor, então cada dia mais eu estou próximo dessa promessa, Pai. Eu creio nisso, né? A Bíblia fala lá em Gênesis que a nossa esposa é uma auxiliadora idônea.
Então eu sempre oro isso, falo, Senhor, eu quero despertar a memória do Senhor, que a minha esposa é uma auxiliadora idônea, Pai. Ela está comigo o tempo todo, me auxiliando, mesmo em tempo de lutas, como todo casal passa, né? Crente não briga, né? Tem uma comunhão intensa, alguns falam, né? Mas eu sempre desperto a memória de Deus com relação a isso, porque eu creio no que a palavra falou. Eu decidi crer na palavra, entrar em comum acordo com Deus, como nós lemos lá no último estudo em Amós 3:3, né? Eu entro em comum acordo com Deus para que possamos andar juntos. Amém? Isso é algo muito poderoso. Outra coisa que eu quero falar com você é simplesmente o seguinte, olha, creia que já recebeu. Olha só o que diz a palavra lá em Marcos capítulo 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes que recebestes, e será assim convosco. Olha só, o verbo usado aqui mostra que devemos orar e simplesmente crer que Deus ouviu e já nos respondeu, e já enviou a resposta. Olha só, tudo quanto em oração pedides, credes que recebestes. Não que receberá, mas que recebeste. Por quê? Porque se você está orando segundo a vontade do Pai, né? E segundo a vontade do Pai não tem muito segredo. Mas, se você crê que aquilo é a vontade do Pai, você já recebeu, né? Você tem que ter essa atitude de realmente receber. É uma realidade. No devido tempo, aquilo vai se manifestar fisicamente, mas espiritualmente já é seu. Você já toma o pó. É igual quando você compra algo, né, pelos correios e você fica só acompanhando ali, né, o envio dos correios. Ou seja, você já sabe que é seu. Você já tem convicção que é seu. Ainda não está nas suas mãos, mas você sabe porque sabe que é seu. Então, creia que já recebeu, né? E aí, isso você vai ver que é uma maneira de você realmente despertar a sua fé em Deus.